Olá, muito bom dia, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Dando sequência à nossa maratona prazerosa de devocionais no livro de Salmos, chegamos ao Salmo 52, um salmo que mostra a vitória da fidelidade de Deus sobre a maldade humana. Então, nesse devocional do Salmo 52, vamos explorar como a palavra de Deus nos ensina a confiar em sua fidelidade, mesmo diante da maldade e arrogância humana. Descubra como esse salmo revela que o poder e a bondade do Senhor são eternos, enquanto a injustiça tem prazo de validade. Vamos observar e vamos adquirir uma mensagem poderosa para fortalecer sua fé, para inspirar sua perseverança e renovar sua confiança no Deus que sempre faz justiça. Prepare-se para esse devocional que trará para você uma aplicação prática e uma reflexão espiritual para o seu dia. Vamos ler esse salmo na versão NVI, que tem apenas aqui 9 versículos. Salmo 52. Começa assim: porque se você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso, sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão. Rirão dele, dizendo: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Veja que salmo, a princípio parece um salmo tanto quanto enigmático, mas precisamos entender o contexto para entender a mensagem que o autor do salmo nos traz. Se você quer entender esse contexto, leia 1 Samuel capítulo 21 e o capítulo 22. O salmo foi escrito pelo rei Davi e narra um episódio específico de sua vida, quando o edomita Doeg o denunciou a Saul. O contexto é a perseguição de Saul a Davi, onde Doeg, ao ver o rei Davi buscando ajuda em Nob, o denunciou ao rei Saul, levando à morte dos sacerdotes da cidade. O salmo, portanto, critica a maldade e a traição de Doeg e a descrença na justiça divina, contrastando-a com a confiança de Davi na proteção de Deus. Então, como eu disse, o contexto desse salmo foi o rei Davi expressando todos os seus sentimentos, quando o rei Saul, movido pela inveja e medo, desejava matar Davi, que era seu genro e um herói militar. Saul, movido por inveja, planejou matar Davi. E Doeg, o servo edomita, era servo de Saul. Ele encontra Davi na cidade de Nob, onde esse buscava comida e abrigo com os sacerdotes. E aí Doeg faz uma denúncia que gerou massacre. Doeg denuncia Davi a Saul e o rei, enfurecido, mandou que Doeg matasse todos os sacerdotes de Nob. O que ele fez?
inclusive incluiu a morte do sacerdote Abimeleque. Então o Salmo 52 é uma resposta à maldade de Doeg, condenando sua atitude e reafirmando a confiança em Deus. Como eu disse, o Salmo é atribuído a Davi. Se você ler o título de algumas Bíblias, está lá: ao mestre do canto, poema de Davi, quando o edomita Doeg foi a Saul e lhe contou. Davi foi à casa de Abimeleque. Quais são os temas desse salmo escrito por Davi? Um tema principal, ou o primeiro, é crítica à maldade. O salmo condena a maldade, a traição e a arrogância desse personagem, desse homem, Doeg, que se vangloriava de suas ações. Mas esse salmo também nos mostra a confiança em Deus. Davi, ao contrário de Doeg, expressa confiança na justiça divina e na proteção de Deus. O salmo também relata e destaca a destruição dos ímpios. O salmo prevê a destruição daqueles que praticam o mal e se afastam de Deus. Mas também é um salmo de esperança e fé. Davi, apesar das circunstâncias, demonstra fé e esperança na bondade e no amor de Deus. Então, quando somos confrontados com injustiça e calúnia, qual é a nossa resposta? Esse salmo nos orienta o que fazer. Qual é a estrutura e a mensagem desse Salmo 52 para as nossas vidas? Ele é dividido da seguinte forma, você pode perceber, algumas Bíblias trazem lá aquela expressão selá, que significa pausa. Então, se você prestar atenção, você vai encontrar uma pausa no versículo 3, uma pausa no versículo 5. Isso, né? São essas pausas aí que podem gerar uma estrutura de divisão para esse salmo, né? Mas aqui no devocional eu trago a seguinte divisão. A primeira divisão está nos versículos 1 ao versículo 4, que vai mostrar essa arrogância, essa maldade do edomita Doeg, que personifica e representa a arrogância e a maldade das pessoas ímpias, das pessoas que não têm compromisso com Deus e que têm esse coração cheio de impiedade. Esses 4 versículos mostram isso. No versículo 5 ao versículo 7, nós temos lá Davi mostrando que, a despeito de tudo isso, essas pessoas podem ter certeza, tanto os ímpios quanto os justos, que o julgamento certo de Deus irá acontecer. Deus é um juiz justo e não está aí alheio ao que esses homens maldosos, a arrogância está fazendo. Eles terão a sua sentença certa, porque Deus é um justo juiz. Então isso conforta o justo, porque o justo, os homens que servem a Deus, veem essa arrogância, essa prepotência, essa maldade dos ímpios que aparentemente não são confrontados, não são disciplinados, não são condenados. Mas Davi nos mostra que nós devemos esperar no Supremo Juiz, no Supremo Tribunal do Universo, que eu falo que é o STU, Supremo Tribunal do Universo. E nesse Supremo Tribunal do Universo temos um juiz reto, um juiz justo, que pune os ímpios e defende a causa dos inocentes. Então Davi mostra isso, que nós podemos confiar e aguardar o julgamento certo de Deus. No versículo 5 aos versículos 7. No versículo 8 ao versículo 9, o salmista nos mostra a confiança e a gratidão do justo. O justo pode confiar em Deus e pode ficar confiante em Deus por conta disso. Ele é um justo juiz, nada passa despercebido dos seus olhos, ele está observando tudo e no tempo certo ele vai aplicar a justiça divina. Então nós podemos ficar confiantes e, em consequência dessa confiança, ser gratos a Deus e mostrar a nossa gratidão a Deus. Davi mostra essa gratidão nesses versículos dizendo: olha, mas eu
sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Enquanto os ímpios estão praticando maldade, enquanto eles estão com a sua arrogância, com a sua prepotência, Davi está dizendo, eu pelo contrário, eu sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. E ele diz, confio no amor de Deus para todos sempre. E ele faz essa nota maravilhosa no versículo 9. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome porque tu és bom. Então, enquanto Davi mostra essa maldade, essa arrogância de Doeg, o edomita, representando os ímpios, ele mostra também a bondade, a justiça, a fidelidade de Deus. Olha, eu vou proclamar a tua justiça entre os teus, porque tu és bom. Que coisa linda, gente! Se tivesse só esses 2 versículos desse salmo, já seria suficiente para nós expressarmos a nossa gratidão a Deus. Mas esse contraste entre a maldade, a arrogância, as crueldades de Doeg e a confiança de Davi e a bondade, a fidelidade de Deus nos leva a edificar a nossa fé e a cada vez mais sermos gratos a esse Deus bondoso, a esse Deus maravilhoso. Que coisa bonita, né? Quais são as lições espirituais desse Salmo 52 para nós? A primeira é a confiança no Deus que vê tudo. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nada passa despercebido ao seu olhar. Outra lição prática nesse salmo é a fragilidade do poder humano diante do poder eterno de Deus. Por mais atrocidades que o ser humano possa cometer, por mais maldade, por mais censuras, arrogâncias e prepotências, isso não é nada diante do poder eterno de Deus. Tudo isso é pequeno e é temporário. Agora a justiça de Deus é grande e eterna. Isso nos gera confiança, prazer e alegria e, como consequência, nos leva a mostrar gratidão. Outra lição importante nesse salmo é a importância de permanecer enraizado na presença do Senhor. Isso Davi fala, porém eu sou como oliveira verde plantada na casa do Senhor. Então nós precisamos enraizar, alicerçar a nossa fé na presença do Senhor, cultivar sempre a presença do Senhor. E outra lição prática, como lidar com ataques, calúnias e injustiças. Esse salmo nos orienta a isso. Que coisa bonita, né? Então, se você foi vítima ou é vítima e sabe de pessoas que são vítimas de arrogância, de prepotência, de maldade, ensine para ela como lidar com isso à luz do Salmo 52. E veja, esse salmo também nos mostra a guardar o coração nosso contra o mal, contra a arrogância. Jamais deixar que a arrogância, a prepotência, a soberba, a maldade entre nos nossos corações. Por isso que esse salmista diz lá no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse salmo nos mostra também para a gente responder ao mal com fé e não com vingança. Davi não se vingou, deixou Deus pleitear a causa dele contra esse Doeg e contra o próprio Saul. Então, entregue tudo na mão de Deus. Você que está aí lidando com situações difíceis e que tem até dificuldade de perdoar alguém, coloque nas mãos do Supremo Tribunal do Universo. Veja, você tem um advogado que é justo, Jesus. E você tem um juiz que é justo, que é poderoso, Deus. Então deixe o Espírito Santo inundar o teu coração para não deixar que o ódio, a amargura invada o teu coração. Coloque tudo nas mãos de Deus. Outra lição importante, aplicação prática, cultivar a gratidão e a esperança no caráter de Deus. Olha, não é nesse mundo, não é em pessoas, mas no caráter de Deus. E eu quero aqui reforçar essa mensagem. A fidelidade de Deus é o abrigo seguro para os justos. E eu convido você a
fazer de Deus o seu abrigo. E deixe eu orar por você. Pai bondoso, em nome de Jesus, eu oro pelos teus servos que têm acompanhado esses devocionais. Eu sou grato pela vida de cada um deles que dispensa um tempo para edificar sua fé, edificar sua mente e seu coração. Agora eu peço por eles, ó Deus, se alguns deles estão enfrentando maldade, arrogância, prepotência, ódio, dê a eles paz e esperança, dê a eles sabedoria para lidar com essa situação. E eu nem preciso pedir, porque eu sei que o Senhor está olhando, está vendo tudo isso. E eu sei que no tempo certo o Senhor vai estender a sua mão e vai intervir. Mas enquanto isso, Senhor, consola os teus servos. Concede renovo espiritual, esperança e gratidão pela tua bondade. Eu peço também que o Senhor esteja curando aquelas pessoas que estão enfermas. Eu peço que o Senhor promove livramento, que o Senhor abençoe os teus servos para que eles tenham uma carreira brilhante na sua vida profissional, que eles sejam promovidos, que o salário deles melhore, que o Senhor entre com providência, suprindo as necessidades de cada um, e como eu sempre peço lá na igreja, que o Senhor dê a mais para que eles possam investir no teu reino. Ó Deus, cura também as suas feridas emocionais, cura as suas enfermidades emocionais, mentais, espirituais e físicas. Eu te peço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Se esse salmo falou a sua mente e o seu coração, veja que eu falo mente e coração, porque o meu desejo, eu tenho certeza que é o desejo de Deus, é que a palavra dele não apenas atinja o seu coração no lado emocional, mas atinja também a sua razão no lado intelectual. E você vai ver como Deus é maravilhoso. Não esqueça de dar sua curtida, de fazer um comentário, assista o devocional até o final, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. Tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus fantástico. Amém.